Bom dia! Vamos ao 5º episódio do Café com Compliance e tivemos uma virada aqui. Vamos ter que falar sobre as medidas provisórias. Ontem a gente falou aqui que falaríamos sobre a experiência do cliente e o compliance trabalhista. Porém, tivemos duas medidas provisórias que saíram nessa madrugada, ontem à noite, na verdade. E não tem como a gente não falar sobre elas, porque quem trabalha com compliance trabalhista vai ter que saber sobre isso, vai ter que entregar para os seus clientes, porque provavelmente muitas empresas estão assim, só esperando por essas MPs para poder implementar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje no Café com Compliance. No 5º episódio nós vamos falar então sobre medidas provisórias e como as empresas podem aí usar o que saiu, o que foi previsto aí nessas MPs. E eu vou esperar então a galera chegar aí pra gente começar a conversar sobre esse assunto, gente. Olha, eu vou praticamente ler com vocês essas medidas, porque eu passei o olho rapidamente, mas não cheguei a me aprofundar, porque ela saiu, 5 horas atrás, então realmente não li. Tenho que ser sincera com vocês, mas elas são muito parecidas com as medidas provisórias que a gente teve ano passado, que já não estavam mais em vigor, apesar de muita empresa ainda estar utilizando, né, gente? Elas falam, basicamente, voltamos a ter, então, o benefício emergencial, voltamos a ter suspensão e redução do contrato de trabalho, voltamos a ter teletrabalho, banco de horas negativo, redução, deixa eu abrir aqui tudo bem certinho que vai ter teletrabalho, antecipação de férias, férias coletivas, banco de horas negativo e diferimento e recolhimento de FGTS. Essa aí veio na 1046 e na 1045, então a gente vai ter o pagamento de benefícios, suspensão e redução de jornada. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o que trouxe quais os assuntos dessas medidas provisórias e principalmente como que as empresas podem implementar, ou se tu é advogado, né? Como que tu pode entregar isso, porque hoje falaríamos sobre a experiência do cliente, mas mais importante que isso, tu tá trabalhando para a empresa, né? Então, o que a empresa espera? Lucratividade, ter bom resultado, só que se ela tá num momento de crise, se ela precisa aí reduzir custos e saber o que fazer nesse momento que tá tudo fechando, abrindo, apresente alternativas para ela. É nesse momento que tu vende, né, que tu demonstra o teu valor. Não é só preço que a gente tem que ter, a gente tem que entregar valor para essas empresas, né? Então, vamos falar das medidas provisórias. Medida provisória 1040 vamos lá, 1045. A gente vai falar, então, novo programa emergencial, então, de manutenção, emprego e renda. Voltamos, então, à possibilidade de suspender e reduzir os contratos de trabalho. Então, ele vem aí, então, para preservar o emprego e renda, óbvio, garantir a continuidade das atividades laborais e reduzir o impacto social, né? Então, são medidas aí do novo programa. Então, pagamento de benefício, redução proporcional de jornada e de salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, os estados, Distrito Federal também e municípios também poderão fazer. Então, ele vai poder reduzir e suspender o contrato de trabalho. Então, gente, quanto à redução e suspensão de contrato de trabalho, eu comecei a live aqui falando que eu ainda não li aprofundadamente, né? Eu não sei todos os pontos que trouxe aí essas MPs, então a gente vai ter que ter um cuidado aí, principalmente. A empresa já fez redução e suspensão na outra MP, fica revogado todos aqueles prazos que foram utilizados ou vai se contar junto com os que vão ser feitos agora. Então é importante vocês olharem para isso, né? Vamos fazer assim, ó. Esse é o Café Compliance para falar sobre MP. Para aprofundar a MP, vai ser tudo lá pela comunidade, gente. Então, quem tá na comunidade já vai ter esse conteúdo. Quem não tá ainda, é só se inscrever no link da bio depois da live, né? Fiquem aqui. Então, gente, a MP 1045, então, trouxe novamente a possibilidade de redução e suspensão, né? Redução de salário e de jornada e suspensão do contrato de trabalho. Porque uma novidade aí para quem não sabia, elas não estavam mais em vigência, apesar de a gente saber que algumas empresas ainda estavam adotando esse tipo de medida, apesar de não estarem mais em vigência. Então ele vai poder aí reduzir os contratos dos seus colaboradores, da empresa, né?
O empregador vai ficar responsável pelo pagamento da remuneração do valor anterior à redução da jornada e do salário ou suspensão temporária do contrato do empregado, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, até que a informação seja prestada para o Ministério da Economia, como já era no primeiro momento. A data de início do benefício, né, será estabelecida na data que a informação tenha sido efetivamente prestada. O benefício será devido pelo restante do período pactuado. Então a gente só vai ter que ver aqui quanto à questão, né, de quem já teve a redução e suspensão do contrato, mas esse vai ser assunto lá para a comunidade. Então, gente, essa é a medida provisória 1045. Voltamos, então, à possibilidade de reduzir e suspender. O que é isso, né? Para quem não fez lá na primeira, ou de repente abriu uma empresa aí no meio disso tudo, redução de contrato de trabalho de jornada, tu reduz a jornada e reduz o valor que tu paga. Uma parte a empresa vai pagar, outra parte o Estado, a União, né, vai pagar o valor. Já na suspensão, tu suspende total o contrato de trabalho e vai poder aí União, né, pagar esses valores. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui quanto à redução, se a gente tem algo, né, de números, porque na outra tudo tem prazo, né, a gente não é assim, vou reduzir forever. Não, tu tem um prazo máximo, né, mensal devido a partir da redução da jornada, o empregador informará ao Ministério da Economia a redução e do salário no prazo de 10 dias contado da data da celebração do acordo. Então, gente, esse é o momento para quem é advogado. Façam acordos, tenham tudo documentado. Compliance é justamente isso, tu ter a documentação para não vir a ter problema depois, caso precise responder aí por alguma ação trabalhista, tu consegue se defender. Então, façam os acordos, peçam assinatura, tenham muito cuidado quanto a isso. A gente vai ter que ver também quanto à questão do sindicato, né? Se precisa ou não. Porque essa foi uma grande discussão da primeira MP, que tinha que passar pelo sindicato, então já não estava tendo a efetividade que realmente se esperava da MP. Então a gente já vai ter que ver se essa vai ter essa questão ou não dos sindicatos. Também lá pelo grupo. Então, na redução, o empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução e do salário à suspensão temporária. Vamos ver aqui, na hipótese de redução, será calculado com a aplicação do percentual da redução sobre a base do salário, né? Como eu falei aqui, proporcionalmente, tu paga proporcional, tu reduz proporcional, né? Bom dia para quem tá chegando agora. Estamos falando sobre as mais novíssimas medidas provisórias que saíram aí nessa noite, galera. Então, vamos lá. Preservação do salário. Vamos ver aqui. A gente tem um inciso 7º, principalmente falando da redução, né? Pode reduzir 25%, 50% e 70%. Lembrando, né, pessoal? Na outra MP a gente teve alguns problemas aí com empresas que queriam reduzir 10%, queriam reduzir 30%, queriam reduzir 80%. Não, é 25%, 50% ou 70%. Então é só essas três hipóteses. Por quê? Porque a União ela precisa se organizar com esses pagamentos. Então não tem como, uma empresa vai ser 10%, outra vai ser 30%, outra vai ser 15%, outra não tem como. Então é 25%, 50% e 70%. Lembrando então que tu vai pagar proporcional àquele período que ele trabalha. Vamos dizer assim, ele reduziu 50%, tu paga 50% do salário, os outros 50% fica a cargo da União pagar, mas você precisa informar em 10 dias, né, que houve essa redução para o Ministério da Economia através de acordo individual com o colaborador, né, pessoal? Não esqueçam dos acordos. Da suspensão temporária, então, vamos ver aqui se a gente tem o prazo. Todos os benefícios concedidos, fica autorizado a recolher né, ele tem que recolher ainda o INSS, a empresa. Não temos aqui o prazo. Mas a gente pode ver aqui bem certinho quanto aos prazos e a gente vai falar, então, lá na comunidade. Benefício emergencial eu não vou entrar porque é mais para quem tá hoje desempregado, né? Ou é MEI, enfim, sobre esse assunto, então. Mas também saiu, então provavelmente vai ter aí novamente encaminhamento de benefício emergencial para quem aí tá precisando. Vai ter uma nova leva aí de pagamentos. Vamos para 1046, gente. A 1046, então, fala sobre as possibilidades de teletrabalho, de antecipação de feriado, novamente tudo aquilo. Vou relatar uma questão aqui do escritório, gente. Nós temos empresas que tiveram que fechar por muito tempo. Então, agora se tu é advogado ou mesmo tem uma empresa,
A gente precisa saber calcular risco, gente. É por isso que eu falo tanto aqui em risco. Vocês precisam saber calcular o risco. O quanto a empresa pode. Por isso que vocês têm que estar por dentro do financeiro dessa empresa, do RH dessa empresa. Vocês têm que entender muito bem dessas outras partes da empresa para poder dar respostas que vão condizer com a situação financeira daquela empresa. Então, fazer gestão de risco é saber quanto de risco tu pode tomar, o quanto de risco tu pode assumir e que a empresa vai conseguir honrar. O que a gente fez em algumas empresas? Nós estávamos fazendo banco de horas negativo. Não estava em vigência a MP, não podia, mas o que a gente fez? Fizemos acordos individuais com os colaboradores, pedimos assinaturas de todos, fizemos os bancos de horas e estávamos já compensando o quanto mais rápido possível, para não se acumular muitas horas negativas. Então a gente fez mesmo não tendo vigência e deixamos claro para os clientes. Pode dar problema? Pode. Vai ganhar na justiça? Vai, porque nós não temos nenhuma lei que nos dá o respaldo de fazer isso. Porém, temos uma pandemia, temos uma situação muito difícil vivida, temos decreto de fechamento, juntamos todos esses decretos, juntamos todas essas documentações, pegamos a assinatura de todo mundo e deixamos tudo isso arquivado. Para se um dia houver uma reclamação, né, a gente tem toda a documentação. Mas a gente conversou com os colaboradores, estivemos próximos deles, pedimos, né, a compreensão desse momento tão difícil que a gente não tinha o que fazer, porque o teletrabalho não funciona em algumas empresas. Tem empresas que não conseguem fazer teletrabalho, porque né, o atendimento ele é presencial, não consegue, não tem o que fazer em casa, vamos dizer assim. Então a gente fez aí esse banco de horas negativo, assumindo um risco, mas de acordo com o risco que a empresa poderia assumir, tá bem, pessoal? Então, vocês têm que ter essas estratégias também para as empresas que vocês atendem, ou para quem é empresário, tem essas estratégias, mas faça muito bem feito, documente, tenha acordos, tenham ferramentas, tenham treinamento, não façam a seu bel prazer, porque a chance de problema é muito alta, né? A chance de ter risco é alta, se você não toma as medidas necessárias. Mas vamos lá, MP 1046 trata então do teletrabalho, né? Possibilidade de fazer o teletrabalho. Ah, mas não estava todo mundo fazendo igual. Sim, porque o teletrabalho é algo já previsto na consolidação das leis do trabalho aí, que é a CLT, né? Então, já era previsto. Porém, não tinha todo o regramento, todo certinho, então todo mundo ainda estava seguindo da MP anterior. Agora veio novamente, então, mais uma medida provisória dizendo que está liberado o teletrabalho, né? Então, não tem pré-requisito para fazer teletrabalho, todo mundo pode fazer, desde que consiga fazer, né? Então, teletrabalho, antecipação de férias individuais, voltamos, né? Mesmo que não tenha o período aquisitivo, mesmo que a pessoa ainda não possa tirar férias, o empregador pode dar essas férias e antecipar, então, né? Então, ela antecipa, traz, né? Mesmo que ainda não tenha o período, já faz e depois não vai ter, né? Então, antecipação de férias individuais, aqui um aviso, né, gente? Para quem é empresário, para quem é advogado. Hoje essa live tá pros dois. Quando vai fazer antecipação de férias, se coloca no lugar do ser humano que está ali na sua frente. Vai antecipar férias. Ah, ele ia ter férias só daqui a um ano, eu vou antecipar agora. Vai tirar agora em maio de 2021. Então ele vai ficar 2 anos sem férias provavelmente. Porque se ele tirar os 30 agora, ele não vai ter período aquisitivo em um ano. Ele só vai ter mais um ano, ou seja, vão ser 2 anos sem férias. Vocês pensam que a gente está vivendo uma pandemia, tem colaboradores aí que estão com filhos em casa, tá uma confusão para todo mundo, tá difícil para todo mundo. Então tenham esse cuidado, vai dar férias, tenta dar aí um período reduzido, 15, 20 dias, ou se der os 30, porque não tem jeito, combina com o teu colaborador que, no final do ano, ou quando fechar um ano, eu vou te dar um período, vou te dar uma folga, organiza isso com os teus colaboradores. Porque, como a gente falou ontem a gente teve uma pequena live, Pílulas de Compliance Tala Salvo, sobre síndrome de burnout. Isso pode causar um problema muito grande para a empresa. A empresa tem que arcar com os custos médicos, porque é considerado acidente de trabalho. Então, se tu colocar um colaborador para trabalhar 2 anos, tu pode vir a ter um problema maior que a síndrome de burnout. Então, antecipa essas férias? Ok. Precisa fazer isso agora pela questão financeira da empresa? Faça. Mas já tenha um plano de ação aí para daqui 1 ano, 6 meses, 7 meses, ou quando chegar aí final do ano, férias de criança, porque infelizmente as escolas não abrem, mas elas têm férias no final do ano igual,
tenha esse olhar humano para os colaboradores, porque eles vão precisar de folga sim, tá difícil para todo mundo. Então já façam esse plano de ação aí para que esses colaboradores tenham uma folga e não venham a desenvolver aí um outro problema, que é a síndrome de burnout. Então, vejam a importância, então, né, para quem aí é advogado ou é empresário e pensa aí na necessidade de um jurídico interno. Gente, é muito necessário, porque tu consegue ter todo esse olhar macro pro negócio e trazer tranquilidade e leveza para esses colaboradores conseguir trabalhar de uma forma ok. E aí, gente, aumenta a produtividade, aumenta a lucratividade. Não falamos sobre esse assunto que era o assunto de hoje, sobre experiência do cliente, mas vamos falar então sobre experiência de colaborador. Então é importante ter o olhar humano. A gente fala muito aqui, compliance e trato de pessoas. São pessoas escrevendo, são pessoas cumprindo, são pessoas que estão ali, que precisam daquela empresa e precisam daqueles colaboradores. Então todo mundo precisa de si, né, um ao outro. Então tem que ter esse olhar cuidadoso aí para esses colaboradores e para essa empresa aí também, quem é colaborador. E eu sempre converso muito com os colaboradores e digo assim, gente, se coloquem no lugar dessa empresa. E outra, se hoje vocês não tiverem mais esse emprego aqui, vocês sabem o quanto o mercado de trabalho está difícil. Então, vamos se dar as mãos, vamos entender, estejam aqui, façam a sua parte, né? Se puderem, né, fazer aí acordos individuais para antecipar, para fazer banco de horas negativo agora, claro, tem MP, agora tá liberado, né? Mas antes de ter, era essa orientação que a gente dava para os colaboradores, porque a gente precisa, eles precisam tanto da empresa quanto a empresa precisa deles. Então, olhar humano, gente. Você que é advogado ou tem uma empresa aí. Concessão de férias coletivas, voltamos a ter a possibilidade, então, das férias coletivas, pode fazer, provavelmente não vai ter questão de sindicato, enfim, vai ter concedido, porque como foi uma discussão muito grande na MP anterior, né, sobre essa necessidade de sindicato aprovar e assinar, e aí a burocracia ficou muito grande igual, e aí não se tornou emergencial, que é a ideia das MPs, então se tirou aí a questão do sindicato precisar assinar, e aí faz-se o acordo individual com os colaboradores. Aproveitamento e antecipação de feriados, gente. Então vamos ter aí a possibilidade de antecipar feriados. Como que funciona a antecipação de feriados? É importante. Aqui é um ponto muito importante, porque a gente estava vendo assim, muita gente, vou antecipar feriado, beleza. Vocês sabem que tem feriado agora sábado, né? Acho que muita gente não tá lembrando, mas dia 1º de maio é dia do trabalhador. Vou antecipar o dia do trabalhador, que é sábado, né? Ok, então vou fazer hoje, né? O que vou trabalhar? Daí eu trabalho no sábado, mas não dá nem um dia de folga. Gente, não é antecipação de feriado, não significa eu vou trabalhar no feriado e acabou. Eu vou trabalhar sábado, eu vou abrir a minha empresa no sábado, mesmo que seja feriado, mas hoje, na data de hoje ou qualquer outra data, eu vou dar esse feriado para os meus colaboradores. Como que funciona isso? Em que momento que mais se utiliza? Empresas aí que estão fechadas por conta de bandeiras, decretos, enfim, depende aí do teu estado. A minha empresa está fechada porque o decreto estadual obrigou que fechasse a minha empresa. Fecha a empresa, traz os feriados que pode trazer. Atraso do 1º de maio. Hoje vocês estão fazendo o feriado de 1º de maio. A empresa está fechada, está em casa. Não faz teletrabalho, não faz, sei lá, alguma outra função que estava fazendo de casa ou em algum outro lugar. Não trabalha. É feriado aquele dia para aqueles colaboradores. E aí, no sábado, já que já vai ter passado o decreto, enfim, né? Isso aqui é uma hipótese, gente. Hipótese, eu tô trabalhando com hipótese aqui. Trabalha no sábado. Então, antecipação de feriado é isso. Trazer um feriado lá da frente, cumprir ele aqui, ficar todo mundo de folga, não trabalhar, não responder WhatsApp, ficar todo mundo de feriado e aí no dia lá trabalhar, tá bem, gente? É isso. Lembrando, precisa ter acordo com esses colaboradores, tem que avisar. Como que a gente faz no escritório? A gente faz um comunicado de antecipação de feriados e a gente já coloca ali quais feriados serão antecipados já. Vai ter que ficar uma semana a empresa fechada, então nós vamos antecipar. Não sei, agora aqui, é claro que tem que ter o cuidado que não pode feriado religioso, né, gente? Mas, vou antecipar dia do trabalhador, daí se tivesse ainda, eu sei que já passou, mas digamos, Tiradentes, esses município, dia do município, né, vou antecipar esses feriados. Faz já com todos, coloca ali que vão ser todos antecipados, nos dias tais, coloca os dias que vão ser antecipados. Voltou, saiu um decreto dizendo que pode voltar a trabalhar a empresa.
Aí tu coloca já junto nesse acordo que se voltar antes do prazo previsto para cumprimento desses feriados, fica revogado, né, aquele acordo individual, sendo feito um novo, caso seja antecipado de novo. Então a gente tem que documentar. É chato? É. Aí chega a empresa de papel, vai, mas a gente tá no meio de uma pandemia, gente. Não tem como fazer diferente agora, não tem como querer que seja tudo fácil e simples e eu só vou fazer. Não é uma concessão de férias normal, não é um pagamento de FGTS normal que tu faz. É uma pandemia, são coisas fora do normal da empresa, então tem que ter documentado sim. Então vai documentar os feriados que antecipa. Houve alguma questão no meio disso que não vai conseguir antecipar, revoga aquela ali. Quando for fazer de novo documento, né, gente? Esses dias a gente tava fazendo aditivo a acordo individual de banco de horas. Então, assim, é isso, gente. É um bando de documento, e tem um arquivado. Eu, como advogada, falo, olha, eu tô mandando os documentos aqui, eu tenho tudo no meu relatório. Se vocês não tiverem esses documentos que o dia que precisar, aí é responsabilidade da empresa. Agora, você, como advogado, lembre-se de avisar, de pedir a documentação, de pedir se tá tudo certinho e de ter relatórios de tudo que você fez. Porque senão, depois também pode ser um problema, né? Porque aí, quem errou? Quem que não pediu assinatura? Quem não arquivou o documento necessário? Então, um olhar muito cuidadoso, estratégico também, né? Pensando em empresa, em colaborador e a melhor forma que tu pode utilizar todas essas ferramentas que vieram aí na CMP. Próximo, então, banco de horas. Voltou o banco de horas negativo. Banco de horas negativo, o que é também, pessoal? Precisou ficar em casa por causa da pandemia. Minha cidade tá com decreto, né? Tem que fechar tudo, minha empresa não pode abrir. Meus colaboradores precisam ficar em casa e não conseguem de nenhuma forma fazer teletrabalho. Faz banco de horas negativo. Por que nós, como advogadas aqui, que atendemos muitas empresas, a gente não fica assim incentivando a fazer muito banco de horas? Porque começa a se tornar muita hora para cumprir. Aquele colaborador não vai conseguir fazer, porque ela vai ter que trabalhar as 8 horas normais, mais todo aquele banco de horas negativo, banco de horas negativo. Então, começa a se tornar uma exaustão para aquele colaborador. Então, o que a gente faz? A gente utiliza, antecipa férias, antecipa feriados, faz teletrabalho, né? Usa todas as ferramentas. Não deu mais, faz banco de horas, né? Não tem problema. Então, o banco de horas é isso. Ele se torna negativo. Tu faz antes da... Chegou alguém aqui, gente. Só segura isso, ok? E aí o colaborador fica em casa, não trabalha e fica contando aquelas horas negativas. Chegou alguém aqui, quase roubou minhas coisas, porque tô com uma enjambração aqui, mas voltando. E aí, então, fica aquelas horas negativas. Então, por que a gente não incentiva muito as empresas a fazer tanto banco de horas negativo? Porque vai ser muito difícil fazer todas aquelas horas depois, né? Então, tu vai ter que estar cumprindo muito tempo de hora negativa, aquele colaborador também vai ficar exausto. Já não tem mais férias, né? Como eu falei antes, tu antecipou as férias. Ele tá cheio de banco de horas negativo pra fazer. Quando vê, os colaboradores já estão com uma síndrome de burnout e tu vai ter que aí tratar esse problema. Então, cuidado aí pra não resolver um problema agora, criar um problema futuro. Por isso, as estratégias de como implementar essas ferramentas e como utilizar aí essas ferramentas que vieram aí nessas MPs. Então, a gente tem também a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Novamente, então, não tem a necessidade mais claro, não, tem que fazer, mas não vai ter exigência, não vai ter lá o Ministério do Trabalho lá indo na tua empresa, dizendo, isso, falta aquilo, te multando, enfim. Nesse momento não, está suspensa novamente. E diferimento do recolhimento do FGTS, galera. Eu acho que, assim, ó, gente, esses são os principais pontos. Lembrando, então, MP 1046 e 1045 estão em vigor novamente, né? Novamente não, é uma nova MP, mas elas são muito parecidas aí. O que a gente vai ter que olhar com cuidado agora? Então, como eu falei, lá na medida provisória 1045, vamos ter que ver, né, sobre se a suspensão e redução do contrato de trabalho, quem já fez no ano passado, na outra MP, vai ter que contar aquele tempo e vai descontar, ou vai poder fazer tudo novo, como se aquela redução e suspensão não tivesse existido. Então, isso a gente vai ter que olhar para ver, né, o que vai ser feito ou não. A questão da concessão de férias também. Quem já teve férias antes e também o pagamento de 1/3, porque na outra MP havia a possibilidade de pagar 1/3 de férias só lá no 13º.
Vamos ter que ver esse ponto também, se vai ser lá no final do ano ou vai ter que ser pago agora, que daí também é um problema financeiro, né? Vai antecipar férias, vão ter que pagar 1/3, aí se torna caro. Então vamos ver essa questão, né, do 1/3. Antecipação de feriados, vamos ter que ver se pode ou não religioso. Acredito que não, pelo que eu li aqui, não pode religioso. Banco de horas negativo, vamos ter que ver a questão também dos sindicatos, né? Se os sindicatos têm que aprovar, têm que assinar, tem que ser feito por eles, ou se é só pelo acordo individual com a empresa. Gabriele, essa live vai ficar assim salva e lá na comunidade. Então, hoje mesmo a gente vai falar sobre todos esses pontos que eu falei aqui, que é aprofundar as MPs. Então, quem não tá lá na comunidade ainda, se inscreve no link da bio, que hoje nós vamos discutir todos esses pontos mais aprofundados das MPs, que aí a gente vai estudar junto elas e quais estratégias vocês podem utilizar aí com as empresas que vocês já atendem, ou aí, se você é empresário e tiver interesse, pode entrar lá também, que a gente vai falar sobre vários temas do compliance, quem já tá lá sabe, e hoje, então, falando desses pontos específicos. Essa live vai ficar assim salva aqui, porque é muito importante, todo mundo tá querendo saber, né? E na semana que vem a gente vai falar sobre o tema que era pra ser hoje, que é a experiência do cliente aí com o compliance trabalhista. Gente, um prazer conversar aqui com vocês. Adorei essa live, adorei falar sobre esse tema que eu fui estudando junto com vocês, porque eu ainda não li ela toda. E depois, então, estaremos lá na comunidade à tarde falando sobre todos esses pontos aí mais aprofundados das MPs, tá bem? Um bom dia a todos e até mais.